serei reprimida. É pra isso que eu vivo. Olá, beleza, tudo bem? Aqui foi o Campos e hoje nós estamos com mais um episódio de conversando sobre o world building de personagens do League of Legends. E hoje nós iremos falar sobre a Syndra. Nós já estamos numa sequência de episódios, eu estou muito feliz de vocês estarem curtindo, tanto que eu estou vendo o grande engajamento de vocês, então estou fazendo ao máximo para que isso fique da maneira mais legal possível. Então, primeiramente agradecer a pessoa aqui embaixo para mostrar aquele que pediu especificamente o personagem. Lembrando que se você gosta de algum personagem de League of Legends que ainda não entrou na nossa lista, deixe aqui nos comentários qual que é o personagem que você gostaria que eu fizesse a análise. E obviamente, quando chegarmos no 30º episódio, nós iremos começar a falar também das localidades. Então deixa aqui nos comentários qual seria a localidade. Você não sabe qual é o herói que nós já fizemos, então eu vou deixar o cardzinho aqui em cima da nossa playlist de quais são os personagens que já foram. Você chegou aqui pela primeira vez e não sabe como funciona a nossa coletânea de episódios? Muito simples. Primeiramente, eu vejo as skins do personagem, sem qualquer tipo de pesquisa previamente, e gosto de saber as minhas primeiras impressões e meio que falo aquilo que eu gosto, aquilo que eu não gosto, as referências que eu consigo pegar e assim por diante. Depois eu pauso, leio a biografia, dou meu parecer sobre a biografia, pauso, leio sobre o conto, dou meu parecer sobre o conto. Não vejo histórias paralelas, não vejo frases dentro do jogo, não vejo nada. Tanto que a galera deixa aqui nos comentários sempre um complemento para trazer mais informações. Eu, obviamente, não pesquiso coisas extras porque eu gosto de avaliar tudo pelo ponto que eu consigo. Obviamente, depois que nós acabarmos os 130 episódios de personagens, se vocês acharem que vale a pena outros textos extras que vale a pena pesquisar, obviamente eu vou fazer uma continuação. Parece que a galera tá curtindo, então se a galera curte, eu curto fazer também. E mais um outro detalhe, eu deixei na caixinha de comentários lá na nossa comunidade, que mesmo no YouTube, porque agora no mês de maio eu quero fazer uma mudança, trazer um cronograma mais bem definido para vocês. Então eu gostaria de saber quais são as séries, as temáticas, as coisas que vocês mais gostam e coisas que eu poderia trazer mais, ou falar um pouco menos, ou coisas que eu ainda não trouxe. Vai lá na aba, na comunidade e responde, vou deixar essa enquete durante o mês de abril inteiro. Nós já estamos lá em meados de... Tô gravando um pouco com antecedência, então segunda-feira, deixa eu ver aqui certinho. Deve estar lá, vou deixar aqui na edição o dia que nós estamos atualmente gravando. Agora são dia 6 que eu tô gravando, mas deve estar saindo lá pro dia 10, provavelmente. Então vou deixar pelos próximos 20 e poucos dias, 20 e poucos dias, para ir essas observações. Então vão lá, dá o seu comentário, diga qual que você gosta e qual você quer que eu traga mais, ou sugestões de cronograma. Fica aí, é um espaço aberto porque eu quero deixar ao máximo. Beleza? Então, para que não fique muito demorado, bora lá falar um pouco mais sobre as skins da Syndra. Então, pessoal, começando aqui com a skin clássica dela, eu acho bem interessante porque a gente vê bem característico as 3 esferas. Eu lembro que há muito tempo atrás, quando ela saiu, e eu não sei se isso ainda é isso, se eu não me engano, ela era a personagem que dava o maior dano massivo AP single target. Era uma coisa tipo assim, ela mirava no maluco e quando acertava, não sei se era o ult ou com habilidade que era, quando ela mirava o cara e acertava as 3 esferas, era o dano massivo, ela era mais forte, 5 target, tudo isso que eu falei. Não sei se eu falei certo, não sei se mantém isso ou não. Deixa aqui nos comentários se eu acertei, e se eu não acertei, explica mais ou menos como funciona, ou se já existe algum herói que já tem um dano massivo, né? Vocês entenderam, vocês sabem muito mais do que eu. Então, mas eu gosto bastante dessas esferas, porque ela traz um que interessante. Pra galera que assistiu Naruto Shippuden, também tem as esferas do modo Deus lá do Naruto, os caramba 4, né? Modo Sanin Deus do caramba, que traz
a massividade da energia concentrada naquelas esferas. Você teria que ser o Biju das 10 caudas, aí depois o Naruto tem o manto do não sei o que, o Caramba 4. É um power creep que não querer mais. Não sei o que é power creep. Vem aqui o meu videozinho falando sobre power creep, como ele pode estragar o seu mundo fantástico se você não souber dosar ele bonitinho. Então eu acho bem legal essa referência que fala sobre o quesito da massiva energia. 3, como a coisa divina dentro da numerologia mais comum que nós temos. Trindade, porque o 3 ela é a estrutura mais sólida. O triângulo, como a primeira forma geométrica. A pirâmide de base 3, que tem a estrutura mais sólida. Não mais sólida, mas a primeira estrutura sólida. Nós temos o pé da mesa, o pé da cadeira, quando for 3 se mantém em pé. Então assim, meio que tem essa questão da solidez, da trindade básica. Então eu gosto da estrutura do número 3. É bem interessante porque esse tipo de chifre que a gente vê nela, que é o chifre que faz esse formato, né, de Mickey de vaso, é interessante porque em algumas culturas isso mostra um símbolo de dominação. Claro que se dependendo, o diabo tem chifre, sim, mas mais ou menos nesse formato de vaso traz uma ideia de dominação. Tanto que alguns imperadores, alguns tiranos utilizavam desse tipo de chapéu, né? Chapéu, elmo, o que seja, para representar essa solidez tirânica e de dominação. Então, já começa a ir para um lado de que ela pode ter esse perfil, talvez. Obviamente, o preto e o roxo, como as características clássicas que Ryot gosta de trazer, representando esse lado mais sombrio, misterioso, profano. Então ela gosta de usar esse tipo de paleta de cores para esse tipo de personagem. E uma outra coisa legal é que assim, primeiro a gente vê, meio que lá no fundo dá pra ver a silhueta de algo que tem uma tendência mais oriental. Um templo. Mas pega uma luz branca, pegando aí na diagonal ela assim, né? Na verdade, a diagonal ela desce nessa diagonal aqui. E nos cantos nós temos um preto. Como se ela pode... Sim, é interessante. Por quê? Ela traz muito um aspecto sombrio, usando as cores de paleta de cores que a Ryot gosta de usar como algo sombrio, profano, do outro plano. Mas tem uma luz branca batendo nela, algo que normalmente é representada como um divino, o santificado, o Altíssimo, tem todas essas referências relacionadas principalmente à religião. O cabelo dela é branco, fazendo esse contraponto do cabelo branco com a roupa preta, criando essa dualidade bem característica, principalmente quando aparece no Yin Yang. Então dá pra ver que existe esse confronto, tanto que pegando também os templos mais orientais, reforçando essa ideia de Yin Yang também. Então acredito que ela tenha isso. Caso não tenha, a Ryot perdeu a grande chance de trabalhar em cima desse conceito. Ainda mais que tem o branco e o preto, ainda mais as bolas, né? A gente pega o símbolo do Yin Yang, que é um círculo, com o preto e o branco no preto. Então assim, tem muito essa ideia de dualidade, equilíbrio, ainda mais essa ideia do oriental. Então assim, ela traz muito essa proposta, essa premissa, tanto que tem vários pontos na característica dela que mostra essa dualidade bem forte, apesar do tiranismo, apesar da supremacia, do maldoso, do supremo, não sei o quê. Tem o Altíssimo, tem o 3 das Trindades, então ela tem um forte elemento de dualidade. Vamos ver o que as outras skins, mas principalmente o conto e a biografia vai trazer de nós a partir dessas referências. Então a gente já traz aqui a próxima, que é a Justiceira. Eu achei interessante porque pela escolha de cores, nós temos o dourado, o vermelho, o branco, as esferas, a premissa das esferas continua, apesar de ser algo mais, não vou dizer rúnico,
mas com símbolos, né? É que normalmente a gente chama de runas de uma maneira mais geral, os símbolos mágicos, né? Não as runas especificamente nórdicas. Mas tem esse ar meio rúnico e tudo mais. E se você for ver, parece muito uma pegada chinesa, assim, não tem uma pegada chinesa, porque para aqueles que conhecem a história do Son Goku, tirando o Goku de Dragon Ball, ou o Son Goku que aparece também no Naruto, ou outras referências diretas, a história mesmo da jornada de Son Goku, o Deus Macaco, né, tem diversos elementos que trazem uma referência direta. Para galera que gosta de Pokémon, tem o Infernape também que traz essa referência direta. Então tem bastante ar chinês aí. Tanto que, se você for parar pra ver o templo que tá aqui no canto, as pedras flutuantes, a paleta de cores, o tipo de energia, a essência do figurino, tudo traz essa ideia do Son Goku. E é bem legal, porque caso vocês não conheçam mais profundamente, eu gosto bastante da história, então eu posso até trazer o conto da história e a gente batendo papo também sobre essa história. Eu acho bem interessante a gente trazer, caso seja uma escolha de vocês. Então, você percebe que existe essas relações e essas referências diretas. Então, como o fato dele ser uma entidade, né, um deus e tudo mais, que tem toda uma jornada, normalmente associada à jornada do herói. Então tem toda a busca, a saída do bem comum, o mestre, a volta com o elixir, o ápice, a queda, a viravolta, o mestre, o treinamento e tudo mais. Então, como tem muito uma pegada bastante trazendo essa ideia do retorno, da superação e tudo mais, então usar a terminologia justiceira. Normalmente a gente pensa no justiceiro mais voltado ao Punisher ou os justiceiros da noite, tipo Batman. Mas se você for pegar aqui aquele justiceiro é o que faz justiça, utilizando uma ideia um pouco mais abstrata de não a justiça dos homens, mas talvez uma justiça divina, associando toda a questão do Deus Macaco, toda essa pegada que ela tem, essa dualidade. Então pode ser que traga esses elementos mais fortes, mas meio que abstratamente, não diretamente, e utilizando também esse figurino que ela tem bem forte, acredito que dá para fazer essa referência direta também. Agora a gente entra na Atlantis, é meio que fala muito por si só, não precisa muito trazer muitas referências, porque Atlantis, Atlântida, nós temos o Aquaman, recentemente também. Então, assim, a referência está muito forte. Então eu não vou me aprofundar muito. O que eu acho interessante que a gente pode trabalhar aqui é que, primeiramente, o cabelo dela tá bem numa pegada feita de água, né? Se for ver o oceano em volta, tem um verde um pouco mais pro esmeralda, e as bolas e a cor do cabelo tá mais numa pegada mais turquesa, esse azul mais forte. Então, essa diferença. Eu não vou entrar muito no mérito da análise dos diferentes tons de azul, que aí vai muito da escola, vamos dizer dessa forma, que você trabalha a sua cromoterapia ou a sua análise cromática, mas de uma maneira geral, quando nós temos um azul mais voltado para o verde, mais relacionado ao pacifismo, e o azul mais pro tom de azul, mais na questão da sabedoria e esperança. Então, talvez tenha trazido alguma coisa assim, né? Porque já que a gente fala de uma dualidade, ela pode ser uma guerreira, mas referenciando um pouco o quesito da sabedoria e tranquilidade, das profundezas, porém a força e a inteligência dos conhecimentos antigos, por causa de Atlântida e tudo mais e tal. Então pode ser alguma coisa mais voltada a isso. Obviamente, eu viajo muito. Às vezes eu até acerto. Eu ando acertando até que bastante nas últimas análises, porque a Riot gosta de trabalhar bastante muito o quesito dos arquétipos e estereótipos, então é mais fácil de acertar quando tem esse ponto. Mas quando tem uma porrada de skins, como por exemplo aqui, né, a Syndra ela tá em bastante,
Ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... tem umas 8, 10 skins, então tipo, tem skin pra caramba. Não tantos quanto alguns mais antigões, que, sei lá, bate a casa dos 15. Mas como tem bastante referência, pode ser um multiverso, pode ser tempos diferentes, pode ser simplesmente campanhas, como vocês já até falaram pra mim já, que tem diversos heróis que são... esse aqui na verdade foi uma campanha de não sei o que do Caramba 4, com a Vex recentemente, vocês falaram que tinha essa ideia, e tem alguns outros heróis também que são temáticos. Então assim, depende muito de um fator mais geralzão, porém ela é bem característica, a mesma questão desse quesito do Atlante. Já aqui, a gente tem a Dama de Ouro. E o que é interessante aqui nessa composição? Obviamente, é uma ideia de baralho, onde nós temos o rei, nós temos a dama, nós temos o valete, e o que é interessante, nós temos duas outras. E se for imaginar que a trinca de majestades do baralho são 3, né? O rei, a dama e o valete, que está aí, no caso, sendo representado. Chutando muito por cima, eu acho que seria o Mordekaiser, né, como rei. A dama, a própria Syndra, porque o nome da skin é Dama de Ouro. E o valete... não faço ideia. Eu vejo que nós temos o Shaco aqui, né, desse ladinho aqui, e nós temos o Twitch Fate ali do outro lado da imagem. Eu acredito que aqui o Shaco representaria meio que o Joker, né, o Coringa do baralho, e o Twitch Fate representando o próprio carteado, né, ele mais que é o maluco das cartas, então seria mais essa ideia de cada um representando a trinca da realeza, o Joker como uma coisa muito característica, representado em diversas mídias diferentes, o Batman tá para dizer principalmente, e no fundo, mais no canto, nós temos o Twitch Fate representando a ideia mesmo do baralho como um todo, meio que reforçando a ideia de que isso é um baralho. E de uma maneira geral, o que eu acho interessante é o seguinte. Se a gente for pegar os naipes, né? O Horus, que é o balãozinho, espadas, que tem o símbolo lá meio que um coração invertido e é preto. Nós temos copas, né? Que é o coraçãozinho. E nós temos o paus, que é a árvorezinha. E o que é interessante é que é o seguinte... se a gente for olhar o Mordekaiser ali no fundo, eu chutaria que ele seria o rei de paus. Porque a lança, né, ele é um machado, não sei qual que é a arma que o Mordekaiser usa, que é um porretão. Então não sei dizer o que seria, mas vamos considerar que seja uma lançona ali, né, uma lança com 3 lâminas. Representa muito a ideia da arvorezinha, né? A Syndra com aquelas pontas na coroa, até mesmo aqui no quadril mostrando um losangozinho, a cor vermelha trazendo essa ideia de ouros, achei isso bem legal. No caso do valete, caso seja realmente o valete, que eu esteja realmente acertando, se você for ver mais na pegada do formato de cores, normalmente existe um jogo de cores no baralho clássico, onde nós temos uns detalhes de roupas mais pro vermelho para os naipes mais, seja ouros ou copas, e roupas mais azuis ou pretas para o paus e o espadas. No caso, eu consideraria que seria um valete de espadas. Por quê? Ele tem muito cara de um cavaleiro, né? De um guerreiro. Então eu chutaria mais que seja um de espadas, além do mais de ser uma roupa mais pro azul, que referenciaria também esse lado do baralho um pouco mais para esse lado. Então esse é o meu chute. Seria a Dama de Ouros, o Valete de Espadas e o Reis de Paus ali no fundo. O Joker, nós temos aqui o Joker, temos 2 cópias, e
o Twitch Fate no outro canto, representando mais essa ideia do baralho, propriamente dito. Aqui nós temos Nevado, e meio que a gente tem isso aí, né? O Gnar, não faço ideia quem seja aquele maluco ali, né? Não faço ideia. A Syndra bem ali no cantinho, bem aqui no cantinho, aqui nesse canto, usando meio que a energia das esferas para fazer bolas, como o Naruto faz, né? Energia da bolinha fazendo um Rasengan. Então ela pega a neve e gira, formando uma bolinha usando a própria esfera dela e taca. Então assim, não tem muito o que dizer aqui nessa temática de inverno. Talvez seja realmente um aniversário do League of Legends, na região norte é inverno, não sei dizer, não tem uma referência muito forte, porque quando é personagens assim, meio que se divertindo na praia, na boate, na balada, meio que mais um fanservice, mais algo que seja mais pra agradar. Então, algo que realmente representaria na lore é uma coisa que foge um tanto das análises mais práticas para um possível lore ou um possível aprofundamento do personagem. Aqui nós já entramos em Guardiã Estelar. Se não me engano, tem Guardiã Estelar do Prestígio também, mas focando aqui agora na Guardiã Estelar, é interessante porque, primeiro, sempre os círculos representando as energias vão acontecer, obviamente, porque nós estamos falando da personagem que tem isso na própria lore do jogo, então a skin não ter as 3 esferas seria alguma coisa imperdoável. Só que o que é interessante sobre as Guardiãs Estelares? Parece muito Sailor Moon. Todas elas. Todas as Guardiãs Estelares parecem muito Sailor Moon. Pra galera que não conhece Sailor Moon é um anime da década de final de 80 e início de 90 que fala sobre um grupo de adolescentes que tem os seus poderes representados aos planetas do sistema solar. Na época, Plutão ainda era um planeta, então tem até Sailor Plutão. Mas no caso aqui, nós temos principalmente Sailor Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, Plutão. E o que seria a representação da Terra está com uma Sailor Moon, porque todos eles defendem a Terra. E por que eu quero dizer isso? Porque essa aqui também representa bastante, parece muito a Sailor Moon. O estilo de roupa, as luvas brancas, a saia, a bota alta, as poses meio Jojo, né? Então, vocês pensam que Jojo começou com essas poses bizarronas? Não, Power Rangers, Sailor Moon é muito mais a galera da tropa Ginyu em Dragon Ball Z também fazendo essas poses bizarras. A diferença é que o Jojo, eles quebram a coluna, eles fazem movimentos não anatômicos, algo que beira a bizarrice por causa do próprio nome, né? Jojo Bizarro. Mas a criação de poses já existe já há um certo tempo. Mas beleza. E o que é interessante quando a gente pega essa proposta? Pelo fato desse estilo de anime, que a gente chama de Mahou Shoujo, de uma maneira bem generalizada, são guerreiras mágicas. Normalmente o público-alvo são as meninas. É claro que, principalmente na época lá dos anos 90, muitos rapazes assistiam, porém para evitar qualquer tipo de bullying, falava que não assistia Sailor Moon, falava que não assistia Sakura Card Captor, que não assistia o Clube da Winx, não via As Três Espiãs Demais, não via nenhum desses desenhos que o público-alvo pensado pelos realizadores era o público feminino, né? Então, como tem essa pegada mais voltada para o público feminino lá para os seus 13 a 16 anos, a gente percebe diversos elementos, principalmente da cultura oriental, que são o vestidinho, as botas altas, necos, né, que são os gatinhos, que dá para perceber bastante na composição das esferas. Você vê que tem muito matemática galáctica,
as bolas representam bastante o quesito dos planetas orbitando. Nós temos, no caso, essa luz que pode tanto ser o efeito da transformação, que era bastante característico nesse tipo de anime, ou até mesmo os grandes quasares, ou explosões galácticas, ou outros elementos reais até, que formam esse feixe de luz. Então eu acredito que seja mais essa referência nostálgica, talvez, ou referenciativa, de uma maneira geral. Eu gostei bastante porque, apesar de que naquela época eu claramente fazia de tudo para provar que não assistia, sim, eu assistia. Da mesma forma que eu terminava, enquanto acabava Sailor Moon, já entrava já Cavaleiro do Zodíaco, Samurai X, Yu Hakusho, era a sequência, assistia todos os animes que eram possíveis de assistir na falida V Manchete e também depois na Band, um pouco da Record e alguns outros como Globo, SBT, sempre que tivesse algum desenho, tava pra assistir. Alguns eram meio idiotas pra mim, mas de uma maneira geral eu assistia bastante, eu gosto e digo mais, assistiria tranquilamente uns reboots. Nem tanto, porque eu acho que é mais um fator nostálgico, porque as histórias realmente eram bem superficiais. Estamos falando de desenhos da década de final de 80, começo de 90. Estando entrando aqui em Curtindo o Verão, é a mesma proposta até então. A diferença é que, pelo fato de ela estar na praia, a energia da bola virou uma bola de vôlei. A gente tem aí, não sei quem poderia ser o rapazote ali, fortinho, tem tantos heróis que são rapazotes fortinhos. Chutaria talvez o Heimendinger, que tá aí brincando, acredito que sim, né? Mas, de uma maneira geral, é a mesma pegada, né? O quesito do Nevado é algo mais algo promocional, alguma coisa do gênero. Então não foge muito da análise como do outro. Aqui a gente já entra na Rosa Definhada. Eu acho interessante, porque quando a galera abraça uma essência e trabalha em cima, fica muito legal. Eu acho, eu posso estar errado, eu posso estar errando muito feio, mas eu sinto que esse é o Silas, não é? Tem uma cara de Silas. Então, é sempre, quando eu acerto, show de bola. Se eu erro, deixa no comentário para eu, né, complementar o vídeo pra galera, porque apesar de que é aquilo, né? Quem sou eu para falar de League of Legends? Eu tô mais que falando mais das histórias e da parte das imagens. Mas voltando, quando a gente fala sobre alguém abraçar a essência, abraçar a ideia, nós temos o quê? Obviamente, o roxo e o preto traz a referência aos mundos externos e blá blá blá. Mas existe um estilo chamado gótica. Tanto que nós temos o gótico Lolita, nós temos a Igor gótica. Nós temos diversas coisas que puxam mais para esse gótico, mais pro sombrio, pro depressivo, pro não me toque, ninguém me gosta, ninguém me ama, todo mundo me odeia. Tem, né, essas ramificações do emo, mais voltado mais pras moças. Então assim, você percebe que tem esse estilo nela muito forte, tanto que a Rosa Negra, que tá juntamente com a Rosa Branca, mantendo essa dualidade. A gente mantém o chifre, mantém esses três elementos, né, as três rosas aí penduradas. A gente tem esse estilo do roxo e do preto. Nós temos um castelo draconiano, não, né? Draculino, do Drácula, do Lorde Drácula, ali no canto, uma coisa bem mais estilo vampiresco, aí um Londres, século... não Londres, né, mas Inglaterra, na final da era medieval, entrando um pouquinho mais na época moderna, aí lá pouco antes do vitoriano. Nós temos aí esse malucote aí que eu chutaria ser o Silas, mas pode ser talvez Vladimir, por ele ser vampiro também. Mas apesar de ter uma lâmina, não sei dizer se seria o Vladimir ou quem seja. Deixa aqui nos comentários para dizer para mim quem é esse malucote aí. Então a gente pega toda essa ideia. E o que é interessante é o quê? Que se a gente for pegar a composição da imagem, ela bem no centro, o rapaz ali no canto, no contrafundo e em diversos planos de outros fundos, nós temos névoa, nós temos muitas pontas falando sobre essa questão da todos esses elementos que a gente já trabalhou diversos. E é bem legal porque me dá muita satisfação quando eu vejo que tem não apenas uma boa imagem, algo assim
bem desenhado, porque normalmente são tudo muito bem desenhados, a galera realmente gasta, investe bastante nas boas imagens, porém, quando existe conceituação na imagem, aí é muito bom. A névoa trazendo a questão do mistério, reforçando também com as vendas nos olhos, as próprias cores, a ideia do castelo, a temática do gótico, que traz toda essa questão do dark, gárgulas, sombras. Nós temos aí a Wandinha trazendo mais à tona novamente esse estilo. Então, assim, quando abraçado e bem abraçado, você percebe que o negócio fica bem feito. Você fala, faz aí uma imagem X. Apesar de ser uma imagem bonita, perde conceito, perde contexto, perde referência, perde gatilhos. E nesse caso, parabéns, é uma imagem muito bem feita e eu não teria muito o que reclamar não. Ainda mais como rosa definhada, faz muito sentido mesmo. Agora a gente entra em Feiticeira, meio que é muito direta a referência, nós temos uma bruxa feiticeira, né? No caso as esferas se tornaram abóboras, né? Algo muito característico do famoso Dia das Bruxas, né? Que tem o Halloween. Então é algo bem característico. E o que é interessante é que normalmente quando a gente vê esse tipo de imagem como abóboras bonitinhas, porque, vamos dizer assim, uma bruxa que taca abóbora não é algo muito aterrorizante, né? Ainda mais uma bruxa que tem uma abóborazinha aqui com meio que asas de morcego aqui no canto, como se fosse o enfeite do chapéu. Não traz muita, né, tipo, nossa, que perigo, não sei o que. Ainda mais com todo esse corpo super sensualizado. Também não traz muito essa ideia de poderoso ou tudo mais. Mas se você for imaginar que tá tendo uma puta invasão de abóboras aqui embaixo, e querendo ou não, as próprias, referenciando o próprio jogo, é um dano bem massivo, novamente você tem aí uma dualidade abstrata e indireta, vamos dizer dessa forma aqui, da mesma forma que uma bruxa que não traz muito sentimento de perigoso, de maldoso, de fujam, porque ela tá destruindo uma cidade, ela tá atacando alguma coisa. Então é uma dualidade assim indireta de perceptiva, mais de percepção de algo que deveria ser uma coisa assim, mas está mostrando outra. Seria mais ou menos assim, quando você quer gerar um gatilho da estranheza de não deveria ser assim, ou deveria ser do outro, mas cria essa estranheza contraditória, não contraditório do tipo quebrando ou perdendo a ideia, mas sim contraditório desse reforço, como acontece algumas vezes na função do local. Se você quer gerar sentimento de contrabalanceio ou contraste, você descrever cenas bonitas em ambientes tristes ou inversos, ou situações divertidas. Então assim, quando você coloca duas coisas que deveriam ser opostas na mesma cena, você gera esse tipo de situação. E aqui acontece mais ou menos nessa pegada também, causando esse contraste entre um e o outro. Pegando um pouco assim a imagem anterior da rosa definhada, parece ser algo, talvez, quando a gente fala sobre multiverso, às vezes pode ser dois universos diferentes que estão no mesmo período, porém com situações diferentes, né? 2023 normal, 2023 com o Brasil ter sido colonizado pela Espanha, 2023 com o Brasil sendo colonizado pela Holanda, ou nunca terem chego aqui. A gente desenvolveu a partir dos próprios povos indígenas. A Primeira Guerra acabou diferente, a Segunda Guerra acabou diferente, a Guerra Fria acabou diferente.
Então pode ter diversas realidades dentro do mesmo período histórico, porém, e se, né, what if, e se tal coisa tivesse sido diferente? Então acredito que nessa imagem, juntamente com a outra da rosa definhada, parece ser as duas do mesmo contexto, do mesmo período até, porém realidades diferentes, no tipo, uma mais talvez agressiva, no outro um pouco mais passivo-agressivo, onde uma meio que ficou mais introspectiva, a outra ficou mais introspectiva, ou até mesmo a mesma, só que em períodos históricos diferentes, do tipo, a primeira imagem é ela mais passiva em relação ao que está acontecendo e de alguma forma se quebrou e agora virou a página e ficou mais agressiva. Pode ser isso também. É tão difícil chutar, ainda mais quando não sabe de resto, mas pode ser isso também. Ou não. Pode ser simplesmente algo temático de Halloween que teve o próprio League of Legends. E pegando aqui agora a Guardiã Estelar com Prestígio, vocês percebem que a proposta é muito parecida com a Guardiã Estelar de uma maneira geral. Continua com os furryzinhos, né, como os gatinhos, continua as referências em relação ao próprio mundo galáctico, continua uma noite estrelada. Porém, eu não sei, prestigiar alguém pro League of Legends seria mudar de lado, subir num patamar, porque você percebe que no primeiro, apesar de ter uma feição adulta, ela tá um pouco mais pro mais igualitária em relação às outras imagens de Guardiãs Estelares que já apareceram. E nesse caso ela tá um pouco mais soberba. Então eu não sei se o prestígio ela sobe a pessoa na escala evolutiva da galera que tem a mesma... Ah, tem todo mundo que é Guardião Estelar. Guardião Estelar com prestígio se torna a chefe da galera Guardião Estelar. Ou mudança de lado, ou alguma coisa, não sei. Porque o conceito se mantém o mesmo, mas parece que de alguma forma algo mudou dentro dela, fazendo com que mudasse o estilo, mudasse a performance, mudasse o pensamento, mudasse as ideias, porém a essência se mantém a mesma. Porém, você vê que as botinhas se tornaram uma meia com salto, a roupinha de, vamos dizer assim, de sailor, né, de marinheirazinha, se tornou mais um vestido mais de, não de galo, que seria mais comprido, mais fino, os detalhes de mais maduros na questão dos adornos do cabelo, das próprias roupas, então você percebe que tem um ar muito mais maduro. Então não sei se o prestígio muda de idade, muda de ideia, muda de lado, muda de posição, mas é muito parecido, porém, e é interessante a gente avaliar isso, porque quando a gente tem uma transformação de personagem, né, a construção de personagens, vou trazer um dia sobre como construir personagens, então relaxa, logo logo vai ter, se eu não me engano, eu acho que nessa sexta-feira a gente vai sair um vídeo do ChatGPT para construção de personagens. Depois vou fazer um tutorialzinho bonitinho de como construir personagem de maneira geral, porém vai sair um de como construir com o ChatGPT agora na sexta-feira. Então, se vocês não querem perder esse conteúdo, já deixa o like, já se inscreve no canal para que você receba as notificações certinho dos nossos conteúdos. Então, eu acho que seja mais essa referência direta de mudança de estado físico, mental, porque quando a gente quando tu constrói um personagem, a gente percebe que você pode manter a essência do personagem, só que a mudança dele e essas diferenças de escalas se tornam a progressão do personagem, que é algo mais legal e mais diferenciado para personagens mais bem construídos. E a última nós temos aqui o Florescer Espiritual e as esferas, dá pra ver aqui no cantinho embaixo, mais ali perto do quadril e um outro mais pra lá, perto das mãos. Então as esferas se mantêm a mesma, parece bastante um festival, né, naquele estilo mais Inauari, nossa, me fugiu demais agora o nome do festival, mas tem um festival muito característico que
não das sakuras, mas sim referenciando as kitsunes de uma maneira geral, que tem muita dança, muito movimento, muita relação com a natureza, as esferas têm borboletas dentro, então traz bastante essa ideia, ainda mais do que o aflorescer, trazendo ideias das cerejeiras, das borboletas, que quando fala que a primavera, quando chega, é o aflorescer de uma nova era, então quando tem um florescer, nós vemos os animais polinizadores para continuar essa dispersão das flores, então as borboletas também como um tipo de polinizador também faria essa relação direta. Então acredito que seja mais uma referência diretamente primeiro ao nome do florescer, todo esse quesito, e mais do espiritual, trazendo a ideia das kitsunes. Tem aí um templo ali no fundo. Acredito que a Syndra tem uma referência direta com essa galera mais do oriental, traz muito esses elementos. Claro que algumas trouxe mais para a Europa, mais para as Américas, com a questão principalmente do gótico e do Halloween, mas de uma maneira geral as imagens trazem muito forte elementos da cultura oriental. Bom, vamos lá, gente. Vamos falar um pouquinho sobre Syndra, a Soberana Sombria. Eu achei interessante o começo da biografia, porque eu queria muito que ela tivesse uma dualidade. Algo que eu ansiava bastante era essa dualidade. Né? Então, vamos dizer assim, uma criança feliz, alegre, desatenta, TDAH clássico, ela tinha um poder de negatividade muito forte dentro dela, que foi desperto a partir de um gatilho por estar debaixo da árvore e receber aquela exposição negativa do irmão. Tá. A partir desse trecho, que é meio que logo no comecinho para baixo, essa motivação, eu achei que, assim, funciona. Você pode fazer algo nesse estilo? Pode. Claro que eu, Rafael, sou mais fã de apresentar com sinais algumas coisas. Por exemplo, se por acaso a falta de atenção dela era causado pela negatividade interna que ela já tinha, beleza? Porém, é uma hipótese. O fato dela ter TDAH gerava sentimentos negativos de terceiros que, ao bater nela, ela absorvia e plasmou nessas esferas negras. Pode ser também. Quando a gente fala de soft world building, ou até mesmo nebuloso, são conceitos diferentes, porém trazem mais ou menos a mesma ideia, porém o que muda é um pouco assim. Quando a gente tem um soft e um hard world building, ou sistema mágico, ou o que for, o soft, ele é o quanto você, autor, essa linha de soft hard, é mais ou menos o que calcula o quanto você, autor, vai utilizar disso que você está construindo para resolver e gerar problemas. Então, se você tem um sistema mágico e você pretende utilizá-lo muitas vezes, isso já é mais pro hard. Se você vai usar menos vezes, mais pro soft. Então, mais ou menos nessa escala. A gente normalmente fala de 50%. Mais de 50% hard, menos de 50% soft. Beleza. Quando a gente fala da linha
nebuloso irracional é o quanto você quer que o seu leitor entenda o seu sistema. Então, se você não quer que ele entenda muito, porque você quer gerar surpresas, mistérios, mais nebuloso, irracional. Ou se você quer que ele entenda, porque você quer gerar expectativas e outras coisas que fazem o hard, você cria algo mais pro racional. Beleza. E as quatro áreas que pega, né, o soft racional, o soft irracional, o hard racional e o hard irracional. Beleza. Agora, existe uma grande diferença entre um sistema soft, nebuloso, do que algo chamado de Deus Ex Machina. Normalmente, acontece de que o soft racional, que é o mais nebuloso de todos, ele gera Deus Ex Machina. Tem uma tendência muito grande de gerar. O nebuloso hard, ou hard nebuloso, ele tá com um pé no Deus Ex Machina. Um pé. Por quê? Porque se você não explicar bem aquilo, porque você vai colocar bastante dessa problemática mágica ali, a chance de você estar gerando Deus Ex Machina para tudo que você está criando é grande. Então, o nebuloso, ele tem uma tendência muito grande em gerar Deus Ex Machina, que são resoluções girados, né, do chapéu, para não falar tirados de algum outro lugar. Por quê? Porque você trabalha com o nebuloso. E quanto mais hard você for fazer, mais chance de você cair pro nebuloso. Cair pro Deus Ex Machina. Então, quando você cria algo que assim... ela era uma criança normal, que de tempos em tempos ia chorar mágoas, como qualquer outra. Porém, ela estava juntando energia negativa, que estava se concentrando em energia, mas pelo fato de... ter essa árvore espiritual aí ligada ao deus de Dionia, foi um gatilho. Então, assim, claro que para uma análise, quando você está lendo uma história com um foco de análise, é mais fácil de você criar suas teorias, porque eu estou criando como uma análise. Só que quando você está lendo com o objetivo de entretenimento, saber mais, você não tem normalmente esse pensamento analítico de tentar tampar buracos na história da pessoa. Por quê? Uma coisa é tapar buraco, outra coisa é você criar gatilhos da antecipação. Mas os dois não é criar teoria? É. A diferença é que autores que criam gatilhos da antecipação, eles vão recompensar você no futuro. Pessoas que fazem buracos, precisa que você crie isso para que essa suspensão da descrença não seja destruída. Então, esse começo da Syndra, até vou deixar aqui até nessa parte, que é bem logo que no segundo parágrafo, que é um paragrafão, me causou essa ideia desse buraco, que eu estou tentando justificar isso. Beleza. Para tentar justificar essa bordoada aqui, ele já falou assim: foi então que Syndra perdeu o controle de suas emoções e sua raiva entrou em erupção numa forma de orbes mágicos sombrios e cintilantes com o peso de toda a angústia acumulada. Mas pega aqui, né? Quando criança, Syndra costumava dispersar com facilidade. Ela muitas vezes podia perder a beleza mágica de um lago envolto nas sombras ou de uma trilha. Sempre deixava suas tarefas por fazer e sua mãe repreendia durante a falta de objetividade. Syndra sempre levava a culpa do leite azedava ou quando pequenos infortúnios aconteciam com sua família. Beleza. Sua irmã mais velha, na verdade, não provocava. Quando isso acontecia, ela costumava recolher-se no refúgio preferido, o salgueiro, a árvore, não sei o que, infodump, papapá. Em seguida, chegam seus amigos e papapá, e sombam, não sei o que, na sua cabeça. Tá. Só que se você for ver aqui,
angústia acumulada. Parece muito angustiada aqui. Talvez injustiçada, talvez complexada, mas angustiada não parece muito. Então, meio que para tentar justificar essa premissa, já pá, tó, ela tem angústia acumulada. Mas podia colocar assim que sempre que ela sofria alguma violência verbal ou tomava algum tipo de bronca, alguma coisa, ela se sentia mal, ela segurava pra ela. Sabe quando você tipo dá sinais de que alguma coisa vai acontecer? Porque pra quem pega, show. Pra quem não pega, beleza. Mas você colocou lá. Então simplesmente pá, angústia acumulada. Porque aqui, beleza, a gente consegue ter uma dualidade bonitinha aí, que é algo que eu queria. Mas aqui depois virou tipo, um show don't tell? Não, tell. Um tellzão. Vou falar assim, ela tinha angústia acumulada durante todos esses anos, então ela transformou tudo em uma força energética que explodiu. Aí ele tenta novamente explicar. É que a poderosa magia permanecia adormecida. Tá? Orbes como pérolas de negatividade que infiltrava a mágica espiritual que cercava, sugando a essência vital do zagueiro fantasma. Tá? E assim, pegando o restante da história, o que me parece? Sabe aquela resolução merda? Então, seria mais ou menos assim. Eu tenho uma feiticeira cabulosa, negativa, instável, emocionalmente estável, não sei o que, e papapá, que ela seria capaz de liberar os seus sentimentos como uma feiticeira escarlate dos Avengers e não sei o que. E agora eu vou destruir porque eu nunca mais serei controlada. Já me controlaram na infância, meu mestre já me controlava. Agora nunca mais porque eu não sei o que. E essas revolts. E para que isso não aconteça, a entidade selou ela. E sela ela, e sela o Atrox, e sela o Azir, e sela o não sei o que. É fácil, né? Do tipo, as entidades, os deuses, as pessoas, os exércitos estão selando a galera e desselando a galera numa facilidade. Então, ó, parabéns, mundo League of Legends, porque suas habilidades de selo são ótimas e os seus personagens são burros, né? Porque selar e desselar tá sendo muito fácil. Então, assim, a biografia é uma historinha ok, com um final ok, previsível, estereotipado, clichê, fácil, preguiçoso, mas um final. Porque é simples, né? Do tipo, oh meu Deus, ela ficou descontrolada, a única pessoa que consegue controlar ela agora é uma entidade. Que foi facilmente desperta com alguém Zé Bunda indo lá e despertando ela. Caramba, viu? Ou a Syndra é uma mulher adulta com sentimentos infantis de 7 anos, que foi facilmente controlada por alguém que trouxesse algum mínimo de satisfação e felicidade para ela. Ou essa entidade meio que selou, esqueceu ela selada ali e falou: puta, tinha a Syndra lá, nossa, eu devia ter prestado mais atenção, né? Mas fazer o que? Já desselaram ela, né? Agora fica da responsabilidade delas. Tá vendo? Fica um sentimento meio bosta durante esse processo de sela de sela. E sei lá. Acho que fica a cargo de vocês lerem a história. Vou deixar aqui o link na descrição do episódio para vocês tirarem as próprias conclusões. Porém, para mim, ela tem uma premissa boa, um primeiro parágrafo interessante, uma essência legal, mas biograficamente, né?
Vamos. Vamos falar desse conto aí. Vamos lá. Eu não sei se isso é um padrão da Riot. Eu não sei se isso é um padrão da galera que eles contratam. Eu não sei. Eu não sei dizer. Só que uma coisa que eu detesto, eu acho um absurdo, uma preguiça monstruosa, é o conto da pessoa não ser da pessoa. Tem páginas e páginas, elipses e elipses, passatempo, e salto temporal, caramba quatro, e ponto de vista de um, ponto de vista de outro, e vai, e ela aparece lá no terço final das coisas. Por quê? Porque eles têm a preguiça de, ao invés de fazer um conto, uma história que... Não. Vamos dizer assim, o que tem de novo na história? O Kalan, o Sirik e o Orkin, que são 3 seres que já foram apresentados pra gente na biografia, né? E que agora desenvolveu mais dentro dessa premissa. Então, assim, como uma biografia da Syndra já apresentou essa história pra gente, eu senti um pouco perda de tempo ler essa história, porque mas saber mais sobre o que aconteceu, como foi, não é legal? É, sim. Só que é o seguinte, vamos dizer o seguinte, seria interessante ver a história do Senhor dos Anéis inteira no ponto de vista do Anel? Talvez sim. Talvez seja interessante. O que o Anel sentia, o que ele via, o que ele sabia e não sabia, o que ele passava de informação, o que ele não passava, como que era em relação, né, relacionar com o Frodo, relacionar com o Gollum, relacionar com os antigos, tentar ser atacado pelo machado de Gillian. Então, assim, se o nosso protagonista for um objeto, ou alguém, ou alguma coisa, um animal, o que seja, a gente quer saber a história no ponto de vista dele. Se tem um narrador em terceira pessoa que pode contar o ponto de vista de outros personagens, beleza, você pode mudar pontos de vista na mesma história. Você pode contar uma história que tem 3 pessoas e no momento está sendo o ponto de vista de um, depois o ponto de vista de outro, ponto de vista de outro. Não tem problema. Só que quem é o seu protagonista? No caso aqui deveria ser a Syndra. E a nossa protagonista ela aparece no terço final de uma história com muitas páginas. Aí eu achei um tanto... Pra quê? Se fosse, por exemplo, uma história que estivesse conexão com a Syndra, mas até tem a conexão até com o Swain, fala do Swain no meio da história, né? Então, assim, se fosse, por exemplo, contos, histórias de world building, ou histórias de Ionia, beleza. Eu acho que quando tem uma história, que na verdade aqui, se vocês forem ver, até eu vou passar com mais calma aqui, eu passei em fast forward, mas ó, vamos lá. Colocar aqui pro 6. Lagoa, tá, beleza. Começa aí. Acabou aqui? Acabou aqui. Né? Acabou nessa parte. Acabou nessa parte. Tá vendo que são um monte de historinhas que, apesar de ter uma relação contínua, direta entre uma e outra, existe esses saltos? E sempre tem uma primeira frase introduzindo a nova história, tem uma última frase finalizando. Então, assim, isso que deveria ser
esse conto aqui da Lagoa dos Sonhos tá muito mais para uma antologia com vários microcontos, sendo que alguns deles estão relacionados com a Syndra, ou diretamente ou indiretamente. Ah, mas na verdade todos estão relacionados com a Syndra indiretamente ou diretamente. Tá, mas beleza. Só que, vamos ser honestos, durante todo esse trecho aqui, é uma informação que a gente já sabe dela, e não traz uma profundidade. O que eu quero dizer com tudo isso é o seguinte: eu não vejo um problema em você querer expandir a sua história. Você até deve fazer isso. Por exemplo, quero fazer uma mitologia e eu quero fazer contos sobre os deuses para familiarizar os deuses, para dar profundidade, dar camadas, trazer um background para quando eu for fazer uma história que eu referencie ele, mas para não precisar explicar muita coisa, já tem uma outra informação. Então beleza, você pode, deve fazer isso. Gatilho da aproximação, gatilho da familiaridade, tem diversos outros gatilhos emocionais que geram esse tipo de situação. Tá. Só que, se você está dizendo que essa coletânea de histórias estão relacionadas com a Syndra, com o objetivo de trazer mais informações sobre a Syndra, então traga, cacete, mais informação sobre ela. Aqui são vários micro-histórias até chegar no momento da droga da cena, que ela é absorvida pelas raízes lá, e alguém tenta acordar. Então assim, parece muito que a biografia foi escrita depois que esse maluco aí, qual é o nome do filho da mãe aqui? O Anthony Reynolds. Depois que o Anthony Reynolds ele trouxe várias histórias, ou escreveu uma história inteira que os editores cortaram, não sei, nem sei dizer. O cara escreveu uma história inteira, os editores cortaram em trechos para ficar mais digerível cada uma das histórias. Aí, vamos fazer então a biografia dela. Pegaram as histórias, os melhores momentos e fizeram a biografia. Parece muito isso, parece biografia nada mais é do que um resumo dos melhores momentos, é tipo um trailer, é um trailer do filme. Aqui é um filme com diversas histórias, ou uma história contínua cortada, e a biografia é os melhores momentos. Então assim, eu poderia então fazer como eu faço nos outros textos, ir lá, falar da primeira frase, segunda frase, mas tem 6 micro-histórias. Falar da primeira e a última frase de todos, falar sobre o desenvolvimento narrativo de todos, eu até poderia fazer isso. Só que são tantas micro-histórias que muitas vezes não trazem relação com a Syndra, ou é apenas um complemento para chegar nela. Beleza. Só que a personagem principal é a Syndra. Se eu quero apresentar um contexto histórico de guerra que ela não sabe porque ela tá, sei lá, presa, selada aí, beleza, então eu faço uma história separado, ou eu crio uma construção que... Porque assim, para você construir... mas Rafa, beleza, mas tenta visualizar o meu problema. Eu quero apresentar um world building para o meu leitor, só que o meu protagonista não viveu isso. Então, como que eu vou explicar? A história em primeira pessoa? Não, é em terceira. Então você não precisa que o seu protagonista esteja em cena para que a história seja contada. Começa aí. Só que, se você fica muitas páginas sem aparecer o seu protagonista minimamente, será que todas aquelas informações que estão você sendo mostradas são realmente relevantes? Saber o nome de A, B, C e D, né? Cirque Yorkin, sei lá, o nome do caramba dos personagens. É importante mesmo? Vai ser importante? Vão ser pessoas que a Syndra vai matar ali mesmo? Ou vai ser relevante para a continuação da história? Porque pelo que deu pra ver na biografia, já era, ela mata todo mundo. Então, porque ela não quer mais ser controlada.
Então, por que da existência? Entendeu? Se por acaso gerasse mais do que um gatilho, simplesmente mais do que acordar ela, pode ser qualquer Zé Bunda. Entendeu? E seria muito mais divertido a Syndra ver a guerra, sentir a guerra, ver que não vai escolher nenhum dos dois lados e por isso matar todo mundo, do que chegar alguém e ficar explicando e conversando e falando, caramba. A outra diz até na cara dela: devíamos ter matado você há muito tempo. Você é loucona? Tem uma puta entidade forte pra caramba que tá selada por uma entidade mais forte ainda. Você vai lá e você diz na cara dela: a gente devia ter matado você antes. Você é demente? Entendeu? Ah, mas pode ter personagens dementes e isso seja interessante. Tá, mas você joga um personagem demente no meio da história parece muito mais que, tipo, a gente precisava explicar isso pra ela e trouxe, entendeu? Então meio que, tipo, não, entendeu? Não faça isso. Então assim, o que eu posso trazer sobre isso aqui? Um conhecimento aí pra vocês. Se vocês vão construir um world building e vocês querem fazer a apresentação do seu universo e não parecer ser um infodump, você tem duas opções. Primeiro, usar o Show Don't Tell. E se você for fazer isso, você precisa gastar muito tempo, porque a Syndra ela vai andar, vai ver, vai sentir, vai fazer tudo isso, para daí você ir mostrando os elementos que ela vai vendo e vai presenciando, uma conversa aqui, uma conversa lá, um telzinho aqui, um telzinho ali, beleza, mas vai fazendo. Mas, se você quer fazer um tel descarado, tenta disfarçar um pouco. Não chega alguém e fala... A não ser que ela pegou um soldado, controlou a mente dele e falou: fale o que você sabe. Ou tem um morto ali, ela ressuscita o morto, fala o que você sabe. Ela pega um livro e começa a ler o livro para saber o que ele sabe. E com isso você vai jogando esses tells na cara da pessoa, beleza, mas pelo menos você dá uma justificativa, não enfiar rodos de texto sem... Porque assim, beleza. Ah, mas eu posso fazer um capítulo curto explicando o world building? Até pode funcionar, isso eu acredito que até funcione. Só que nós estamos falando de uma história onde você deu uma leve pausa para isso, mas se você der uma leve pausa, você precisa trazer alguma coisa, alguma conexão com o restante. Gatilho, por exemplo, você conta alguém contando como se fosse a história de um trovador falando sobre essa parte histórica que a Syndra não estava presente, que ela estava selada. Beleza. Só que apresenta esse personagem vivo na história, interagindo com a Syndra, ou as últimas palavras, ou alguma coisa para que faça jus você ter usado ele no outro. Toda vez que apresentar alguma informação tem que ser usada. Perguntaram para mim, Gustavo Benevides perguntou para mim no último episódio respondendo as perguntas dos inscritos. Ah, mas todas as informações são armas de Chekhov? Não. Todas as informações que eu vou dar devem ser usadas? Não. Mas qual que é o grau de importância? Se você está gastando um capítulo inteiro, uma, duas, 3 páginas, para explicar alguma coisa, aquela explicação tem que ser muito necessária. Muito necessária. Algo que precisa ser feito para ontem, porque aquilo vai ser pré-requisito para um entendimento de algo maior e melhor. Beleza, se não, você está querendo... Porque se for assim, entrega um texto de rodapé, faz um glossário, coloca um texto embaixo dizendo, guerra, o que aconteceu tal... Entendeu? Então se você está gastando um capítulo inteiro para explicar isso, que seja muito necessário. Que a necessidade seja gigante. E você saiba trabalhar essa necessidade. Se não, não faça isso, porque vai ser um desgaste. Então, deixando novamente aqui no link na descrição, caso vocês queiram ver e tirar suas próprias conclusões sobre isso. Então, pessoal, essa aqui foi a Syndra, mais uma heroína do League of Legends, e fica aqui embaixo quais são os próximos heróis que nós vamos conversar. Vou pegar aqui na minha colinha, que é
o Tankente, o Singed e o Yasuo. Então se você quer algum herói que ainda não apareceu, deixa aqui nos comentários qual que é uma indicação que você quer. E como logo estamos chegando para falar um pouco mais sobre as localidades, deixa aqui também as localidades que você gostaria que eu trouxesse, ou alguns textos extras de algumas outras fontes oficiais, mas outras fontes que a gente pode ir abordando de algumas personagens que talvez já apareceram, ou de alguns outros elementos. Deixa aqui nos comentários. Se for assim também, deixa o link do local que tem esse texto para eu ir tirar mais informações. Use a boa das suas criações e deixe seus mundos cada vez mais incríveis. Valeu!